Capítulo 24. Palavras que operam maravilhas. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmos 50, 23. Palavras de louvor glorificam o Senhor. Eu serei um adorador ousado, um adorador que louva o Senhor. Minha resolução: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 34, 1. Como adorador, exalto o Senhor, não tanto pelas bênçãos que recebo, mas engrandeço o maravilhoso benfeitor que Ele é. Palavras proferidas em harmonia com a palavra de Deus também operam maravilhas. Minha conversa será correta. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Palavras de declaração da palavra de Deus de fato operam maravilhas. A minha confissão sempre precede minha posse. A palavra confissão significa dizer a mesma coisa. Ouso dizer exatamente o que Deus diz em sua palavra. Concordo com Deus falando sua palavra em todas as circunstâncias. Como posso falar de doença quando a Bíblia diz: pelas suas feridas fomos curados? Isaías 53, 5. Falar de fraqueza quando a Bíblia diz: o Senhor é o meu forte refúgio? Salmo 27, 1. Falar de derrota quando a Bíblia diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou? Romanos 8, 37. Falar de necessidade quando a Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades? Filipenses 4, 19. Falar de prisão quando a Bíblia diz: o Filho me libertou? João 8, 36. Quando falo o que é certo, Deus manifesta a mim os benefícios de sua grande salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 10. Com a minha boca faço confissão para a salvação, que inclui cura, livramento e toda a bênção espiritual e física providenciada por nós em Cristo. Pelas palavras eu venço a Satanás. Apocalipse 12, 11. Sei também que as palavras podem operar graves erros. A maioria de nossos problemas é causada pela língua. Provérbios 21, 23. Uma declaração negativa precede a posse de coisas ruins. Provérbios 6, 2. Com a boca se faz declaração de doença, derrota, escravidão, fraqueza, falta e fracasso. Recuso-me a ter uma declaração ruim. Minhas palavras operam maravilhas. Palavras de louvor, palavras que declaram a palavra de Deus. Palavras de corajosa autoridade expulsando o poder satânico. Palavras de cânticos. Sim, as palavras são a moeda do reino. Ousadamente falo palavras que operam maravilhas. Capítulo 25. O valor da declaração. É necessário haver uma declaração contínua de nossa redenção do controle de Satanás e de que ele não mais nos domina com a condenação ou com o medo da enfermidade. Apeguemo-nos com firmeza a essa declaração, uma vez que nossa confissão é a derrota de Satanás. Nós, crentes, não pedimos para ser curados porque já fomos curados. Não pedimos para ser justificados porque já fomos justificados. Não pedimos para ser redimidos porque nossa redenção é um fato absoluto. Na mente do Pai, fomos curados totalmente e plenamente libertos do pecado, porque Ele lançou nossas doenças e nossos pecados sobre seu Filho. O seu Filho foi feito pecado por causa de nossos pecados. Ele foi feito doente pelas nossas enfermidades. Na mente de Cristo, fomos curados perfeitamente porque Ele se lembra de quando foi feito pecado por nossos pecados, quando foi feito enfermo pelas nossas doenças. Ele se lembra de quando pôs de lado nossos pecados e enfermidades. Na mente do Espírito Santo, fomos totalmente libertos de ambos porque Ele se lembra de quando Cristo foi feito pecado e enfermo. Ele se lembra de quando ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Cristo foi liberto de nossos pecados e enfermidades. Ambos foram descartados antes de sua ressurreição. A palavra declara que pelas suas feridas fomos curados. A questão toda é nosso reconhecimento da absoluta fidedignidade dessa palavra. Não discerne bem quem pede que nos cure, visto que ele já fez isso.
Essa verdade me causou grande espanto quando a entendi pela primeira vez. Ele declarou que fomos curados, portanto, fomos curados. O único problema agora é entrar em perfeita harmonia com a sua palavra. Se ele declara que fomos curados, então nossa parte é agradecer pela obra que ele já realizou. A nossa declaração nos aprisiona ou nos liberta. Uma declaração forte aliada a uma ação correspondente com base na palavra coloca Deus em cena. Quando alguém se apega com firmeza à confissão, ainda que os sentidos digam o contrário, mostra que está fundamentado na palavra. Uma declaração inspirada por Satanás é sempre perigosa. Lembre-se de que ele trouxe essa doença, colocou-a em você. O seu reconhecimento da doença é como assinar pelo pacote que a empresa de transportes lhe entregou. Satanás então tem um recibo de sua enfermidade. Você a recebeu. Certamente ele levou sobre si as nossas doenças e tomou sobre si as nossas enfermidades. É o recibo de Deus para a nossa cura plena. Uma declaração positiva domina as circunstâncias, ao passo que uma confissão vacilante permite que as circunstâncias assumam o controle. A sua declaração é o que Deus diz a respeito de sua enfermidade. Uma declaração negativa fará com que a doença progrida. Então, a sua declaração cura você ou o mantém doente. A confissão de seus lábios deve estar em plena concordância com o seu coração. Capítulo 26. Você é uma pessoa de fé. Você pode ser ousado em sua vida cristã sabendo que é um homem ou uma mulher de fé. Que bênção saber com certeza que não importa como você se sinta, Deus diz que a fé é algo que você já tem, é um dom dele. Nunca chame a si mesmo de Tomé. Não foram as dúvidas de Tomé que honraram ao Senhor. Foi a fé daqueles que creram na palavra dele que recebeu aprovação e resposta divina. Se disser que é como o incrédulo Tomé, estará fechando a janela de provisões que Deus tem para você em Cristo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Nunca rale consigo mesmo dizendo que você não tem fé. Isso é totalmente antibíblico, porque é pela fé que você se torna filho de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Não se discute esse fato. Deus lhe deu a medida da fé. Observe, não uma medida, mas a medida. Não importa quão pequena sua fé seja. A quantidade da fé não é importante para Jesus. Ele declarou que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover uma montanha. Você não somente tem a medida da fé, mas tem o espírito da fé. Está escrito: "Criei, por isso falei." Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Segundo aos Coríntios 4:13. Esse espírito de fé que você tem se expressa através da convicção em seu coração e do falar com a sua boca. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Hebreus 6:12. A fé não é um botão mágico que você aperta para conseguir instantaneamente o que você precisa de Deus. A paciência está lado a lado com a fé na herança das promessas que Deus tem para a sua vida. O título que Deus nos dá na Bíblia é crentes e nunca céticos. É natural para nós atuar em fé, porque essa é a natureza de nossas vidas. Somos pessoas de fé. Na verdade, Deus diz que sua família é da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Declare essas palavras corajosamente. Sou um homem de fé, uma mulher de fé. A fé é algo que eu tenho. Deus me deu a medida da fé, o espírito de fé. A palavra da fé está perto de mim, em minha boca e em meu coração. Romanos 10:8. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5:4. A seguir, temos afirmações pessoais de fé na palavra.
Tenha sua própria vida de fé. Não sou um carona espiritual, alguém que depende da fé dos outros em tempos de necessidade. Tenho minha própria vida de fé, assim como tenho meus próprios sapatos. Quando a crise chega, não preciso procurar alguém para fazer a oração de fé por mim. Eu mesmo faço minhas orações. Se a doença me abate, estou pronto para ser usado por Deus para ministrar cura em nome de Jesus. Em Romanos 12:13 está escrito: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Declaro este fato: Deus me deu a medida da fé. Deus não me classifica como cético, incrédulo. Sou membro de sua família de fé. Sou um homem de fé, uma mulher de fé. Digo isto com frequência. A fé é algo que tenho porque Deus deu a todo cristão a medida da fé. Mateus 7:8 diz: todo o que pede, recebe. Essa é a palavra de Jesus sobre o assunto. Jesus claramente ensinou que todos devem fazer seus próprios pedidos. Todos devem ter suas próprias respostas. Atos 10:34 aponta: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não há favoritos. Deus não faz acepção de pessoas. O Pai não tem predileções. Não existem pessoas mais afortunadas em relação a Deus. Sou tão amado pelo Pai como qualquer evangelista, pastor, missionário ou doutor. Tenho tanta justiça quanto qualquer outro cristão, uma vez que minha justiça se baseia no que Jesus fez em meu lugar. Segundo aos Coríntios 5:21. Romanos 12:12 insta: perseverem na oração. Como resultado de ter minha própria vida de fé, sei que tenho acesso direto a Deus. Não preciso procurar aqui ou acolá por alguém que ore por mim, já que sou ousado para fazer as minhas próprias orações. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. João 16:23. Tenho o direito de orar em nome de Jesus ao meu Pai, assim como qualquer outro crente. Assumo meu lugar na autoridade de crente. Parei de ser um carona espiritual. Posso dirigir-me diretamente ao Pai em nome de Jesus, como qualquer outro crente. O Pai me ama tanto quanto a qualquer um de seus filhos. Sou ousado em minha fé. Oro e espero respostas poderosas. Digo a outros que estou orando por eles. Corajosamente sou um canal das bênçãos de Deus para ministrar cura e ajuda aos necessitados. Destemidamente expulso demônios em nome de Jesus. Ouso falar a palavra com confiança contra toda sorte de opressão. Possuo fé na palavra viva que está em meus lábios. Tenho fé na minha própria fé. É a fé de Deus. Tenho fé em meu Deus. Palavras ardentes. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Jeremias 20, versículo 9. Vivenciei o que Jeremias vivenciou. A palavra de Deus ardendo em meu coração, um fogo dentro de mim. Suas palavras são palavras ardentes. Os discípulos na estrada de Emaús tiveram um encontro com Jesus Cristo. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24:32. As palavras de Jesus produziram esse ardor celestial no coração. Suas palavras são palavras ardentes. Jesus disse: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6,63. As palavras de Jesus são de fato espírito e vida. Suas palavras são palavras ardentes. Quando confesso sua palavra, ela produz um fogo em meu coração. O fogo é purificador. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119:9. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Suas palavras purificam o meu espírito. Suas palavras são palavras ardentes. Minha oração em relação à palavra: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119:18. Quando o Espírito Santo abre a palavra no meu espírito, essa palavra produz um fogo dentro do meu peito. Suas palavras são palavras ardentes. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
Atos 19:20. A palavra tem o poder que prevalece, poder para salvar, poder para curar, poder para ressuscitar, poder para criar, poder para subjugar todos os inimigos. Suas palavras são palavras ardentes. Capítulo 27. As duas declarações. Nossa fé é medida pela nossa declaração. Nossa utilidade no trabalho do Senhor é medida pela nossa confissão. Mais cedo ou mais tarde, nos tornamos aquilo que declaramos. Há a declaração de nosso coração e a declaração dos nossos lábios. Quando a declaração de nossos lábios está em perfeita sintonia com a declaração de nossos corações, e essas duas confissões confirmam a palavra de Deus, então nos tornamos poderosos em nossa vida de oração. Muitas pessoas têm uma declaração negativa. Estão sempre dizendo que não são, falando de suas fraquezas, seus fracassos, sua falta de dinheiro, sua falta de capacidade e sua falta de saúde. Invariavelmente, elas descem ao nível de sua declaração. Uma lei espiritual que poucos identificam é que a nossa confissão nos domina. Quando confessamos o senhorio de Jesus e o nosso coração concorda plenamente, então lançamos nossa vida aos cuidados dele. Isso é o fim da preocupação, o fim do medo e o começo da fé. Quando cremos que Jesus ressuscitou dos mortos por nós e que pela sua ressurreição derrotou o adversário e o reduziu a nada, quando isso se torna a confissão de nossos lábios e do nosso coração, nos tornamos poderosos para Deus. Se aceitamos a Jesus como nosso Salvador e o confessamos como Senhor, somos novas criaturas. Temos a vida eterna, temos a posição de filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. No momento em que reconhecemos o fato de sua real ressurreição, então sabemos que o problema do pecado está resolvido. Sabemos que Satanás foi eternamente derrotado por nós. Sabemos que estamos unidos com a divindade. Sabemos que entramos para a família de Deus. Sabemos que a capacidade de Deus se tornou nossa. É possível que isso não fique claro para nós de imediato. Mas, à medida que estudamos a palavra, agimos e vivemos baseados nela e deixamos que viva em nós. Lentamente, talvez, mas certamente se tornará uma realidade viva. Essa realidade é desenvolvida por meio de nossa declaração. Declaramos o senhorio de Jesus e confessamos diante do mundo que Ele é o nosso pastor e que não teremos falta de nada. Declaramos que nos faz descansar em pastagens verdes e nos conduz às águas tranquilas. Declaramos que restaurou nossas almas e uma maravilhosa e doce comunhão com Ele. Declaramos que nos fez novas criações, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e que nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Declaramos corajosamente diante do mundo nossa completa unidade e união com Ele. Declaramos que Ele é a videira e nós somos os ramos, que os ramos e a videira são um. Declaramos que somos participantes da natureza divina que habitou nele quando ele andou na Galileia. Essas são as nossas declarações. Entendemos que Satanás está derrotado, que os demônios estão sujeitos ao nome de Jesus em nossos lábios, que a doença não pode existir na presença do Cristo vivo em nós. Agora, ousamos agir com base no que sabemos que a palavra ensina. Ousamos assumir nosso lugar e declarar perante o mundo que o que a palavra diz a respeito de nós é verdade. Chega de declarações de derrota, fraqueza, incapacidade, porque Deus se tornou nossa capacidade. Deus se tornou nossa insuficiência e nos fez suficientes como ministros da nova aliança. Declaramos que Ele nos tirou do velho reinado onde o fracasso imperava e nos trouxe para o novo reino da vitória, alegria e paz. À medida que fazemos nossa confissão e agimos na palavra, nossa fé cresce e nossa redenção se torna uma realidade. A declaração certa. Jesus disse: "Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar." João 12:49. Toda cura que Jesus operou foi realizada por meio da palavra do Pai. Toda palavra que falou foi a palavra do Pai. Jesus sabia quem ele era, conhecia o seu lugar, entendia a sua obra.
Era sempre positivo em sua mensagem. Sabia que as palavras que falava eram as palavras do Pai. Ele assumiu seu lugar como filho, fez a parte dele e continuamente confessava sua filiação. Jesus sempre confessava o que era. Ele disse: Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, Deus é meu Pai, eu sou a luz do mundo. Em João 5, do 19 ao 30, Jesus faz 10 declarações a respeito de si mesmo. São realmente confissões, e cada uma delas o conecta com a divindade. Ele estava falando a própria palavra de seu Pai. João 7, 29 diz: Mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Ele não somente confessava quem era, mas também corajosamente confessava o que o homem seria depois que se tornasse uma nova criação. Em João 15, 5, Jesus fala: Eu sou a videira, vocês são os ramos. João 7, do 38 ao 39, declara: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Que declaração foi essa e quão real ela se tornou no dia do Pentecostes? João 8, do 54 ao 55 diz: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Em João 17,5 está escrito: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse foi um testemunho extraordinário. Em João 17,26, Jesus fala: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Jesus conhecia o novo nome que Deus iria receber. João 17,6 afirma: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Tenho a convicção de que o novo nome de que Jesus fala aqui é Pai. Nunca ninguém o havia chamado de Pai. Em João 9, do 35 ao 36 temos: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus então declarou quem realmente era. No verso 37, ele disse ao homem que fora cego: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Jesus declarou abertamente que era o Filho de Deus. Em João 4,26 temos outra confissão espantosa. Ele estava conversando com a mulher de Samaria e confessou que era o Messias, o Filho de Deus. Jesus sabia quem era. Quase todo milagre que Jesus realizou foi realizado com as palavras do Pai nos lábios de Jesus. Jesus revelou a vontade do Pai. João 4,34: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 5,30: Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 6,38: Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8,29: Pois sempre faço o que lhe agrada. Que imagem a do Mestre! Ele não tinha ambições nem objetivos pessoais para alcançar. Ele simplesmente fazia a vontade de seu Pai, revelando-o até que pôde dizer: Quem me vê, vê o Pai. João 14,9. Quanto menos ambições e desejos terrenos tivermos, mais plenamente o Pai se revelará a nós. Suas palavras em nossos lábios realizarão os mesmos prodígios que suas palavras realizaram nos lábios de Jesus. A busca de interesses pessoais limita a pessoa. O homem egoísta é um homem limitado. Aquele que vive na palavra e deixa a palavra viver nele, aquele que pratica a palavra e age com base nela, é o que revela o Pai. Quando agimos na palavra de Deus, revelamos o Pai. Revise estes fatos. Poucos percebem que nossa declaração nos aprisiona. A declaração correta nos liberta. Não é somente nossa forma de pensar. São nossas palavras, nossa conversa que geram força ou fraqueza em nós. As palavras são a moeda do reino da fé.
Elas nos enlaçam e nos prendem em cativeiro, ou nos libertam e se tornam poderosas na vida de outras pessoas. É o que declaramos com os nossos lábios que realmente domina o nosso interior. Inconscientemente, confessamos aquilo em que cremos. Se falamos de doença, é porque cremos na doença. Se falamos de fraqueza e derrota, é porque cremos na fraqueza e na derrota. É surpreendente a fé que certas pessoas depositam em coisas erradas. Elas acreditam firmemente no câncer, em úlceras do estômago, na tuberculose e em outras doenças incuráveis. A fé delas nessas doenças chega ao ponto de dominá-las completamente, governando-as. Elas se tornam escravas. Elas se habituam a declarar suas fraquezas, e essa confissão aumenta a amplitude de sua fraqueza. Confessam a falta de fé e ficam cheias de dúvidas. Declaram o medo e se tornam ainda mais temerosas. Declaram o medo de doenças e a doença cresce debaixo dessa confissão. Declaram sua necessidade e desenvolvem uma percepção de necessidade que ganha supremacia em suas vidas. Quando entendemos que nunca iremos além de nossa declaração, estamos chegando ao ponto onde Deus pode realmente começar a nos usar. Você declara que pelas suas feridas você foi curado. Apegue-se à sua confissão e nenhuma doença poderá resistir a você. Quer percebamos, quer não, estamos semeando palavras exatamente como Jesus disse em Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear e a semente que ele estava semeando era a palavra de Deus. Essa é a semente que devemos semear. Outros estão semeando sementes do conhecimento dos sentidos, de dúvida e medo. Quando declaramos a palavra de Deus, declarando com ênfase que por suas feridas fui curado, ou o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, e nos apegando à nossa confissão, é que vemos o nosso livramento. As nossas palavras geram fé ou dúvida nos outros. Apocalipse 12:11 declara: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles o venceram com a palavra de Deus que estava em seu testemunho. Eles derrotaram o diabo com palavras. A maioria dos enfermos que Jesus curou durante o seu ministério foi curada com palavras. Deus criou o universo com palavras, palavras cheias de fé. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele disse a Lázaro: sai para fora. Suas palavras ressuscitaram mortos. Satanás é vencido por palavras. Ele é amarrado por palavras. Os nossos lábios passam a ser o canal do livramento de Deus vindo do céu para a necessidade do homem aqui na terra. Usamos a palavra de Deus. Sussurramos: no nome de Jesus, demônio, saia dele. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Tudo com palavras. Eu me pergunto se as mãos fazem mais do que registrar para os sentidos. É a palavra que cura. Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome, eu farei. No grego, a palavra pedir é exigir. Estamos exigindo, assim como Pedro na Porta Formosa, quando disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. As palavras curaram aquele homem. Agora fazemos nossa confissão com palavras. Apegamo-nos com firmeza à nossa declaração. Recusamo-nos a ser derrotados em nossa confissão. Com João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou João 8,36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sabemos que o Filho nos libertou e confessamos isso. Jesus é o sumo sacerdote de nossa confissão. Cristo conquistou os inimigos da humanidade: Satanás, o pecado, a doença, o medo, a morte e a necessidade. Ele escravizou os inimigos e libertou os homens. Hebreus 4,14 nos manda apegarmos-nos com firmeza à confissão de nossa fé. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Essa declaração é a fé falando. É a nossa vitória contra o inimigo. É a nossa confiança. Colossenses 2,5 diz: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo.
Essa fé firme significa a confissão contínua de vitória. Nunca declaramos nada a não ser vitória. Em Romanos 8,37 vemos: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus desarmou os principados e potestades que lutaram contra ele e os lançou à vergonha pública. Colossenses 2,15. Devemos parar de fazer as declarações erradas e começar imediatamente a aprender como confessar e o que confessar. Devemos começar a declarar que somos o que Deus diz que somos e nos apegarmos com firmeza a essa confissão, mesmo diante de todas as evidências contrárias. Recusamo-nos a ser fracos ou a admitir a fraqueza. Recusamo-nos a ter qualquer coisa a ver com a declaração errada. Somos o que Ele diz que somos. Apegamo-nos com firmeza a essa declaração, com a consciência intrépida de que a palavra de Deus nunca pode falhar. Capítulo 28. Estou doente e cansado de estar doente e cansado. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Lucas 13,16. Confronto, em nome de Jesus, as amarras do diabo. A Bíblia não chama a minha enfermidade de bênção. A Bíblia chama a minha enfermidade de cativeiro. A doença é uma amarra do diabo e eu devo estar livre de toda a amarra. Estou doente e cansado de estar doente e cansado, porque tenho o direito de estar curado. O preço foi pago. Meu caro Senhor levou sobre si minhas enfermidades e doenças. Confronto a doença com essas palavras: para trás de mim, diabo, porque está escrito que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Tenho todo o direito de estar curado por causa do sacrifício vicário de Cristo. O único motivo digno de minha fé em relação à cura é o que Jesus providenciou na cruz por mim. O seu sangue é a única coisa que me habilita para a cura. Meu direito de receber a cura de Deus está baseado no sangue. Confronto a Satanás por invadir a propriedade de Deus com esta declaração: Satanás, vai-te daqui, porque está escrito que eu fui aproximado de Deus mediante o sangue de Cristo. Efésios 2,13. Confronto este rebelde, o diabo, porque tenho o direito de ser curado, não por causa da minha bondade ou sinceridade, mas por causa das feridas ensanguentadas. Confronto o diabo com estas palavras: Diabo, saia daqui, porque está escrito, pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53,5. Não desconheço as artimanhas de Satanás e aprendi por meio do Espírito Santo a discernir sua ação opressiva contra mim. Estou doente e cansado de estar doente e cansado. Por isso, venço as obras do diabo pelo sangue de Jesus e pela palavra do meu testemunho. Confronto este ladrão com estas palavras: Diabo, resisto a você em nome de Jesus, porque estou dependendo inteiramente dos méritos de Cristo Jesus, por cujas feridas fui curado. 1 de Pedro 2,24. Vou me manter firme, com coragem, e receber a minha cura em nome de Jesus. Nunca mais serei o depósito de entulho do diabo, onde ele descarrega seus repugnantes espíritos de opressão. Confronto-o com esta afirmação de autoridade: Diabo, o sangue de Jesus derrota você e eu lhe resisto, porque está escrito que os ungidos destruirão o jugo. Isaías 10:27. Por suas feridas fui curado. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Essa profecia dada a Isaías era concernente ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao sofrimento que ele teria de padecer para salvar o seu povo. É uma obra completa, terminada. Jesus suportou as feridas. Não importa se os sintomas estão presentes, pelas suas feridas fui curado. Declaro este fato mesmo diante dos sintomas contrários, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, segundo aos Coríntios 5:7. A despeito de outras opiniões a respeito de minha saúde, pelas suas feridas fui curada. Posso parecer mal para as pessoas,
Elas podem dar sua opinião a respeito do meu estado de saúde, mas a verdade prevalece. Pelas suas feridas fui curado. Apesar das experiências passadas, pelas suas feridas fui curado. Posso ter buscado uma cura antes que não se manifestou, mas este é um novo dia para mim. Pelas suas feridas fui curado. Quando a dor aflige o meu corpo, pelas suas feridas fui curado. Pode ser verdade que a dor ainda está em meu corpo, mas sei de uma verdade maior. Pelas suas feridas fui curado. Quando tudo parece ir mal no que diz respeito à saúde, a verdade de Deus prevalece. Pelas suas feridas fui curado. Quando tudo parece ir bem e o resultado dos meus exames é excelente, é porque pelas suas feridas fui curado. Onde quer que eu esteja, não importa como me sinto, apego-me com firmeza à minha alegre declaração de sua verdade. Pelas suas feridas fui curado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 de Pedro 2:24. Sou forte. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Joel 3:10. Sou forte, sou um guerreiro. Este é o paradoxo da fé. Dizer que sou forte quando estou fraco. Esta é a confissão da fé. Sou forte. Não importa o que eu pense de mim mesmo, sou forte. A despeito da opinião dos outros sobre a minha vida, sou forte. Quando me sinto mais fraco, sou forte. Embora eu tenha sucumbido à fraqueza em experiências passadas, me levanto com um novo testemunho de fé. Sou forte. Não é quando me sinto forte que eu digo que sou forte, mas é principalmente quando me sinto fraco que declaro, sou forte. Deus me manda dizer, sou forte. Isso é dizer o que Deus diz a respeito da minha vida. Essa é a linguagem da fé, a linguagem da vitória. Quem sou eu? Eu sou forte. Não importa o que mais eu seja, eu sou forte. Onde quer que eu estiver, sou forte. Aquilo que eu declaro, possuo. O que eu digo é o que obtenho. Eu confesso, sou forte e possuo força. Como posso ter tanta certeza? Não somente em Joel 3:10, mas em inúmeras outras passagens das Escrituras, Deus declara que Ele é a minha força. Então, de bom grado, obedeço a sua ordem e digo, sou forte. Nunca digo, sou fraco. Isso seria desobediência ao meu Deus. Entristeceria o Espírito Santo. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Joel 3:10. De que tenho medo? Tenho medo de morte prematura? Tenho medo de ataque cardíaco? O meu medo é de câncer? Será que tenho medo de alguma tragédia ou calamidade? Tenho medo de perder o amor de meus familiares? Será que meu pavor é de voar num avião? Será que em minha vida prevalece o medo do homem? Se houver qualquer medo em meu coração, devo ser liberto dele. O medo é um espírito real que vem de fora para ocupar espaço em minha vida. Quando dou lugar ao medo, Satanás se aproveita dessa minha atitude e envida todos os esforços para que aquilo que eu temo seja reproduzido em minha vida. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Jó 3:25. Quando Jó fez essa confissão, estava no ápice de seu sofrimento, com feridas do alto da cabeça às solas dos pés. Ele havia perdido sua família e suas posses. Diante da declaração de Jó, é evidente que ele havia nutrido esse medo por muito tempo. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. O que estou temendo? Devo expulsar todo o espírito de medo da minha vida, do contrário, esse medo atormentador, negativo, pode tornar real em minha vida exatamente aquilo que eu mais temo. A descrição que a Bíblia faz do medo não é bonita. Ela o descreve como um espírito de servidão, torturante, que aprisiona a alma e capaz de se reproduzir na miséria. Lucas 1, dos 74 ao 75, fala que um dos propósitos da vinda de Cristo a este mundo é resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, todos os nossos dias.
Isso significa que todos os dias temos de estar livres do medo. Na Bíblia há um versículo contra o medo para cada dia do ano. Agora, no nome de Jesus, toma uma atitude corajosa. Você, espírito satânico de medo que tem oprimido e atormentado minha vida, eu lhe ordeno em nome de Jesus que saia da minha vida, porque está escrito: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O poder de nossas palavras. Lembro-me que Jesus disse: a tua fé te curou. Foi a fé da pessoa que a curou. Então entendi que são as nossas palavras que nos curam. Quando dizemos: pelas suas feridas fui curado, essa confissão me traz o livramento da doença. Observe o que está escrito em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo aqui significa curado. É a sua boca que faz a confissão. É a confissão da fé que você tem em seu coração ou em seu espírito. Você crê e sabe que a palavra de Deus é absoluta. Deus zela por sua palavra para cumpri-la. A palavra de Deus não volta vazia. Ela tem poder e se cumpre. O que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus nos supre com recursos financeiros. É a palavra que faz isso. No Salmo 107:20 está escrito: Ele enviou a sua palavra e os curou. Jesus é essa palavra. Suas palavras são Ele mesmo. Fiz dessa palavra de Deus a minha palavra e essa palavra agora habita em mim ricamente. Quando falo, é a palavra em meus lábios e eu digo: pelas suas feridas fui curado. Essa palavra é a minha palavra e a palavra dele. No momento em que eu a profiro, a cura é minha. Suas palavras são a sua declaração. Elas confirmam ou negam a palavra de Deus. Uma coisa triste é que num minuto confessamos que estamos curados, aí a dor volta e confessamos que não estamos curados. Negamos nossa primeira declaração. Ao negá-la, negamos a palavra que declara que fomos curados. Manter sua declaração e apegar-se a ela é o segredo do sucesso e da vitória na vida com Deus. Você se apega com firmeza à sua declaração de que Deus lançou sobre Jesus o seu pecado e isso dá a você a vida eterna. Você se apega com firmeza à sua declaração de que por suas feridas você foi curado e isso lhe dá a sua cura. Você se apega com firmeza à sua declaração de que, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E é um vencedor. Você se apega com firmeza à sua declaração de que o meu Deus suprirá cada uma de suas necessidades. E todas as suas necessidades são supridas. Se você balança em sua declaração e nega sua confissão, anula a palavra no que diz respeito a você. Agora você já consegue enxergar que sua fé é medida por suas palavras ou sua declaração. Sua confissão é sua avaliação no valor da palavra de Deus. As palavras que Jesus falou ainda estão novas e frescas, dando esperança e alegria e vitória às multidões. O registro das coisas que ele fez ainda nos emociona. As palavras do apóstolo Paulo são, em alguns momentos, como uma chama que arde, em outros momentos, como um unguento curador que acalma a ferida e conduz o coração à comunhão com os céus. As palavras que lhes falei são espírito e vida, disse o mestre. Agora quero que você veja o efeito de suas palavras sobre você mesmo. Suas palavras trazem desânimo e derrota para a sua própria vida. Pergunto: como vão as coisas? Você responde: está tudo indo errado, parece que tudo ruiu, perdi o controle, não consigo prevalecer em nada. Isso é uma declaração. Que reações ela causa em você? Você imediatamente se enche de autopiedade e sentimento de derrota. Você fica privado da capacidade de iniciativa, do poder de ajuntar os cacos e novamente uni-los em vitória. Você não consegue. Por quê? Sua declaração o debilitou e o arruinou. O mesmo é verdade quando você tem um problema com seu marido ou alguma outra pessoa e fica falando disso o tempo todo. Toda vez que faz isso, você chora e passa por todo esse sofrimento. Se você não tivesse mencionado o problema, teria ficado muito mais forte.
Suas palavras são veneno para o seu próprio organismo. Suas palavras podem ser, às vezes, fatais. Quando você diz, acho que nunca vou sair dessa, é o mesmo que tomar veneno. Não há antídoto para isso, exceto a anulação do poder desse tipo de confissão e começar a falar as palavras certas e fazer o tipo certo de declaração. Você pensa em derrota e fala disso, e desce ao nível da derrota. Suas palavras criam uma atmosfera que prejudica e destrói você. Existem 3 tipos de palavras. Palavras neutras, vazias, sem colorido, sem vida. Geralmente, essa é a conversa da maioria das pessoas. São palavras vazias, sem cor, palavras monótonas. Você ouve um pregador pregando numa monotonia. Não há colorido, nem alma, nem poder ouvido em suas palavras. São apenas sons jogados no ar. A segunda classe de palavras são as palavras construtivas, fortalecedoras, palavras que curam, inspiram, emocionam, palavras poderosas que se destacam, palavras grávidas de esperança, amor e vitória. E a terceira classe são as palavras destrutivas, palavras cheias de ódio, escândalo, amargura, inveja, vírus mortal que saem de um coração cheio de amargura. São profecias para machucar, amaldiçoar, arruinar e condenar. Que importante papel as palavras desempenham. Veja o que você pode fazer com as palavras. Como você pode mudar vidas, abençoar e edificar, encorajar e levar pessoas a grandes realizações. Para você que ficou comigo até o final deste capítulo, eu peço que você não saia daqui sem deixar o seu like. Por favor, compartilhe essas informações com alguém. Se inscreva neste canal caso você não tenha feito isso. E caso você queira abençoar este trabalho, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.